Boa noite, amigos e amigas. É uma alegria muito grande para todos nós estarmos aqui reunidos nesta casa, que presta, em nome de Jesus, tantos serviços às nossas almas necessitadas. É um momento solene, importante, quando nós temos também contato com ensinamentos que vêm do alto, orientando nossas almas no caminho seguro da felicidade que todos almejamos. Como já foi anunciado, estaremos fazendo algumas considerações a respeito desta bem-aventurança que eu considero a mais difícil de ser alcançada. Porque as condições são extremamente exigentes para aqueles que, como nós, ainda estamos nos alfabetizando a respeito dos benefícios da espiritualidade, da vida superior. O próprio capítulo sugere o objeto, qual seja a purificação de nossos pensamentos. E aqui um ponto interessante de nós observarmos. Talvez o ponto que mais nos diferencia das outras espécies vivas seja a facilidade do pensamento, a existência de um pensamento complexo e que, na maioria das vezes, sobre ele ainda não temos o pleno domínio e, em consequência disso, o sofrimento que ele nos causa devido ao desgoverno é muito grande. Vale a pena, então, pensar sobre a qualidade do pensamento como um dos fatores importantes na nossa evolução e na conquista do bem-estar. As bem-aventuranças, elas foram colocadas por Jesus no Sermão da Montanha, ou seja, das colinas de Curum-Hatim ao sudoeste do lago de Genezaré. É interessante observar que a multidão, para ouvir Jesus, teve que elevar-se, teve que caminhar, teve que galgar um certo terreno. Isto nos sugere, de certa forma, no seu simbolismo e no seu significado, que ainda hoje, para ouvir Jesus, precisamos nos elevar. Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a nossa vida mental precisa ser disciplinada, não somente para ouvir Jesus, mas, sobretudo, para obedecê-lo no nosso cotidiano. Humberto Roden, um pensador, um filósofo da igreja, inclusive, ele nos coloca que o Sermão da Montanha é um programa completo para a realização do reino de Deus. E o reino de Deus é a paz, é a harmonia que todos nós precisamos e buscamos. Mas vamos fazer algumas outras considerações. Na filosofia grega, a palavra bem-aventurança significa felicidade. E felicidade é o fim último, o bem supremo do homem. Entretanto, nós precisamos entender que o conceito de felicidade varia de acordo com o nível do espírito. Assim, a felicidade, do ponto de vista de um cientista, não é a mesma felicidade, digamos assim, que é almejada por alguém que ainda pratica ou praticava o canibalismo. De tal forma
que nós verificamos que no desenvolvimento da nossa mente deve caminhar também a educação dos sentimentos, a sensibilidade para as leis divinas que regem a nossa vida e das outras espécies com as quais nós convivemos. Em hebraico, bem-aventurança, olha que interessante, quer dizer marcha. Não se pode parar à beira da estrada. É preciso prosseguir. A evolução é infinita e todos nós estamos sujeitos a esta pedagogia divina que se chama progresso, graças a Deus. E as bem-aventuranças são colocadas como marcos que vão nos indicando o caminho para atingir a felicidade plena, se Deus quiser, um dia como espíritos puros. Vamos nos deter um pouquinho, num primeiro momento, neste item denominado simplicidade e pureza de coração. Lembrando que pureza é sinônimo de amor e impureza é sinônimo de egoísmo. E o egoísmo é a chaga que ocasiona todos os sofrimentos individuais e coletivos pelos quais nós ainda passamos no planeta de provas e expiações. Deixai também que venham a mim as criancinhas. É uma passagem belíssima de Jesus por ocasião desta prédica. Disse ele então: bem-aventurados os que têm puro o coração, porquanto verão a Deus. Vejam que interessante esta colocação. Será que ver Deus é como nós vemos hoje com os olhos do corpo, os objetos ou as outras pessoas, ou é alguma coisa muito mais refinada em relação, por exemplo, à visão do espírito, à visão da alma que se eleva para Deus? Apresentaram então ao mestre algumas crianças. E todos nós, aqueles que têm já alguma formação no campo dos sentimentos, nos emocionamos com as crianças, né? Inclusive hoje recebi abraços, né, na condição de avô e me lembrei, ser avô já é provar um pouco do paraíso. Como é bom conviver com os nossos netinhos e bisnetos até. Os discípulos afastaram as crianças, até com palavras ásperas, porque muitas vezes nós adultos achamos que as crianças são importunas. Foi que provavelmente entenderam os discípulos na ocasião. Mas Jesus então lhes disse: deixai que venham a mim as criancinhas, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Vejam bem, ele não disse que o reino do céu é para as crianças, mas para aqueles que se lhes assemelham. Usando uma figura, não é? Estava falando ele ainda para a infância intelectual da humanidade. Precisava então utilizar recursos inteligíveis para a época, né? A lição transmitida é de que o reino dos céus só é conquistado por aqueles que tenham a pureza dos sentimentos. Vejam que coisa interessante, pureza dos sentimentos. Não tem nada a ver com a posição social, com a escolaridade, é alguma coisa muito mais profunda ligada à essência da alma humana. A pureza é um atributo que está esculpido lá na consciência dos homens, mas que precisa desenvolver, assim como a inteligência e outros atributos.
O reino dos céus é um estado de felicidade plena, cujo ingresso se obtém através da simplicidade e da humildade. A coisa mais difícil, meus bons amigos, é ser simples e humilde. Não se deve confundir também isso com as aparências. São condições da alma mais evoluída, a simplicidade e a humildade. Eu tinha um professor que costumava dizer que nós fomos criados simples e ignorantes. Perdemos a simplicidade e continuamos ignorantes. Então, vejam como é difícil realmente desenvolver estes atributos, estas qualificações. Simplicidade e humildade, então, são virtudes inseparáveis da pureza de coração e contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Por que Jesus, então, se referiu às crianças? Porque todos conhecem as crianças daquela época, eles não tinham ainda a noção da escala dos espíritos, desta essência que somos nós quando desencarnamos. Os espíritos puros eram desconhecidos pelos homens comuns da época e ainda hoje por muitos de nós que somos habitantes deste planeta. Mas as crianças, todos nós com elas convivemos e conhecemos as suas características. Porque é para os espíritos puros o reino dos céus. E para isso precisamos então nos assemelhar às crianças, pelas razões que o Espiritismo hoje coloca. A inocência das crianças é uma inocência aparente, mas ela é necessária naquela fase do seu desenvolvimento. Por que dizemos que é uma inocência aparente? Porque todos nós somos espíritos reencarnados. Nós trazemos uma bagagem e o estágio de criança é como se essa bagagem não existisse. As crianças, então, eram bem conhecidas por todos os homens. E para os que se lhe assemelham é o reino dos céus. Jesus também usou essa figura sabendo que mais tarde nós teríamos, através do Consolador Prometido, outras explicações interessantes a respeito justamente do que acontece com o espírito antes e depois do nascimento. Antes do nascimento, o espírito perturba-se, perde a consciência de si mesmo, permanece numa espécie de sono. Então aqui nós sabemos que o pai e a mãe fornecem para nós um corpo através da lei de reprodução, mas o espírito que irá provisoriamente, durante um certo período, habitar esse corpo, já existia antes do nascimento, ou da formação do próprio corpo. Suas faculdades, então, ficam em estado latente. Há o esquecimento temporário do passado. Daí a ideia da ingenuidade da criança e da sua inocência. A partir do nascimento, entretanto, as ideias se desenvolvem acompanhando o crescimento do corpo. Nos primeiros anos, as ideias que formam o caráter estão adormecidas. Que bela imagem esta aí, não é? Na infância, o espírito, então, é mais acessível às impressões que podem modificar o seu caráter. A missão dos pais, então, começa já na gestação, não é? Hoje, os conhecimentos que temos, né, nos permitem afirmar que a educação começa antes até do nascimento.
Deixar então que venha a minhas criancinhas não contém um simples chamamento às crianças. Jesus chama assim a infância intelectual da criatura adulta. Na verdade, uma parte da humanidade é que habita esse planeta em que nós vivemos. E se trata de uma população muito heterogênea, onde nós encontramos os fracos e os escravizados, os viciosos e os ignorantes, os infortunados e os que sofrem, e por que não incluir claramente os criminosos? Todos somos irmãos. Todos estão sob os cuidados de Jesus. E Jesus prometeu a Deus, nosso Pai, que nenhuma das suas ovelhas se perderia. Vejam que colocação que já foi feita na época. A responsabilidade assumida por este Espírito, que é o modelo de Espírito puro para todos nós. Todos somos sofredores. Todos nós somos aflitos. Agora, bem-aventurados é uma conquista que nós precisamos fazer com muito esforço. É um mérito que vale, né? Jesus então foi o iniciador do Espiritismo, que atrairá para ele não apenas as criancinhas, mas os homens de boa vontade. Ele é a luz que ilumina as trevas, a claridade matinal que desperta, o remédio que suaviza os males da vida. E é sob a presidência dele que nós nos reunimos hoje, nesta Assembleia, buscando o bálsamo que cicatriza todas as chagas do coração. Vamos ver aqui um outro item. O pecado por pensamento, a expressão que segue é adultério. Aprendeste o que foi dito, falou Jesus, não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo, já em seu coração cometeu adultério com ela. Vejam aí a importância desse órgão, que no mundo antigo era considerado a sede dos sentimentos. A palavra adultério, entretanto, não deve ser entendida no seu sentido exclusivo, porém, num sentido geral. Toda ação má, todo e qualquer pensamento mau, do ponto de vista do Mestre Jesus, constitui adultério. E nós não podemos esconder estes pensamentos, estes sentimentos. Enfim, nós estamos sendo observados o tempo todo no nosso processo de desenvolvimento moral. De tal forma que a verdadeira pureza não está somente nos atos, ela está também no pensamento. Vejam aí que desafio, né? Não é à toa que os pensamentos não podem ser lidos, porque senão nós teríamos muito mais escândalos do que poderíamos talvez suportar. Mas precisamos educar os nossos pensamentos. Aquele que tem puro o coração nem sequer pensa no mal. Jesus condena o mal mesmo em pensamento porque é sinal de impureza. Vejam que interessante. Não se pode ser puro cultivando maus pensamentos. Quem não os concebe já tem progresso realizado. Quem concebe, mas os repele, há progresso em vias de realizar. Talvez por isso Allan Kardec tenha dito, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita
pelo esforço que ele faz de melhorar-se. Porque nós não estamos ainda nesta condição de nem pensar no mal, né? O mal ainda existe na plenitude da sua força, mas nós já aprendemos que é preciso combatê-lo. Todo pensamento mau resulta na imperfeição da alma. E a consequência é o sofrimento, porque constitui o mau pensamento uma infração à lei de Deus. Aquele que pensa em cometer um mau ato e só não o pratica por falta de ocasião é tão culpado como se o cometesse. Lembrei-me aqui daquela fábula tão bonita da raposa e as uvas, né? Ela só não comeu as uvas porque ela não conseguia alcançar, né? Então, isso se aplica também para nós, né? Que muitas vezes não cometemos certos atos por falta de oportunidade. Que efeito exerce sobre nós desejar o mal a alguém? A lei de causa e efeito. Nós colhemos aquilo que plantamos. E é por isso que nós estamos num planeta que é uma penitenciária cósmica. Está lá no capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo. Para entender o nosso quadro de dificuldades, é preciso conhecer o princípio da reencarnação. Somos todos reencarnados e endividados com a lei divina. Daí a necessidade do arrependimento dos pecados, daí a necessidade da reparação e daí a necessidade da expiação pela qual todos nós passamos. Orai e vigiai, não basta somente abster-se de praticar o mal, é necessário destruir em si tudo o que leve a praticá-lo, seja por atos, palavras ou pensamentos. Orai e vigiai, falou-nos o Mestre Jesus. Vamos aqui a um outro item, que é a verdadeira pureza, mãos não lavadas. Jesus foi convidado para um banquete junto dos fariseus, juntamente com seus discípulos. Os fariseus, observando o comportamento dos discípulos, perguntaram a Jesus: por que violam a tradição e não lavam as mãos antes das refeições? Jesus então respondeu-lhes que não é o que entra na boca que macula o homem, mas sim o que sai da boca do homem é que o macula. Porque o que sai da boca vem do coração. O que entra na boca, quando muito, pode prejudicar a própria pessoa, mas o que sai pode prejudicar a muitos. Comer sem haver lavado as mãos não é o que torna o homem impuro. O ritual de lavar as mãos era praticado e devia ser cumprido com rigor dentro da ideia do judaísmo. Não era uma preocupação com a higiene, até mesmo porque na época não se conhecia ainda a ação dos micróbios, né? A microbiologia vai ser bem depois que vamos descobrir, né? Eles faziam isso porque acreditavam que lavando as mãos lavava-se também as impurezas da alma. Era uma ideia puramente ligada a uma exteriorização, a uma aparência. Não tinha nada a ver com as intenções de mudança propriamente dita. Os judeus haviam desprezado os verdadeiros mandamentos de Deus. Eram cumpridores rigorosos das práticas exteriores, acreditavam que cumprindo os rituais estariam salvos. Mas não se preocupavam com a prática da moral, que é uma questão que hoje ainda nos desafia, a nossa reforma íntima, a nossa reforma moral. A pior contaminação, não é o que entra, mas o que sai da boca do homem que o macula. O que nos entra pela boca, já dissemos, alimenta-nos materialmente e só a nós atinge. O que sai do coração e da mente, pela boca, é força viva envolvendo as criaturas para o bem
ou para o mal. É o caso das guerras, as promoções que são feitas, né, através, por exemplo, do uso dos discursos inflamados dos ditadores. As expressões que emitimos refletem a nossa conduta moral, o que nós somos interiormente. Os sentimentos, então, qualificam os pensamentos. Vejam que interessante, né? Então, a nossa vida mental é composta de sentimentos e pensamentos, numa integração muito evidente entre esses dois elementos. É do coração que partem os maus pensamentos que geram, então, os assassinatos, os adultérios, as calúnias e os danos ao próximo. É de uma atualidade enorme esse estudo, e Kardec faz um comentário afirmando que a doutrina moral do Cristo está ainda em segundo plano. Isso ele falou no século XIX e nós ainda estamos aparentemente na mesma situação. Muitos consideram mais garantida a salvação por meio das práticas exteriores do que pelas da moral. Aqui um apontamento sobre o objetivo da religião, que é toda a religião, conduzir o homem a Deus. Aquela que não alcança este objetivo de tornar melhor o homem, ela não está atendendo à sua finalidade. Não basta, então, ter as aparências da pureza, acima de tudo é preciso ter a do coração. Daí nós entendermos que esta é uma das condições mais difíceis para obter que as promessas de Jesus nos atinjam, que é através da pureza do coração. Finalizando, vamos conversar um pouquinho sobre os escândalos, que também sempre foram de uma atualidade enorme, acompanham a história da humanidade através dos tempos. Aliás, a história da espécie é a história dos indivíduos. Até tem uma expressão que diz, né, que a ontogênese, isso é a história do homem, ela repete a filogênese, ou seja, a história da espécie. É claro que num contexto diferente um pouco daquilo que nós estamos falando aqui. Diálogo de Jesus, então, com os discípulos. Uma primeira advertência. Ai do mundo por causa dos escândalos. É necessário, entretanto, que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Vejam que Jesus usa aqui de uma energia muito grande, né, nessa colocação. Uma segunda advertência: se a vossa mão ou o vosso pé vos é objeto de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. Novamente ele está usando uma figura que precisava ser entendida, uma figura forte, né, à época, de tal maneira que não ficasse nenhuma dúvida. Se o vosso olho é objeto de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. Estava usando aqui uma figura que nós chamamos de retórica, né, para dar assim força ao argumento. É preferível, disse ele, que entreis na vida tendo um só pé e um só olho, do que terdes dois e serdes lançados no fogo eterno. O fogo eterno aqui é outra expressão forte que Jesus usou à época, onde se acreditava que realmente as almas penadas iriam para algum lugar cuja temperatura não seja das mais agradáveis possíveis, né? O significado da palavra escândalo, no seu sentido vulgar. Toda ação que vai de encontro à moral ou ao decoro. No sentido evangélico, são todos os vícios e todas as imperfeições humanas, com ou sem repercussão. Aí entra, então, a questão, né, dos pensamentos. Nós somos responsáveis também
por aquilo que pensamos. É preciso que haja escândalo no mundo? Sim, como decorrência das imperfeições humanas. Aqui é preciso lembrar, lá no Livro dos Espíritos, a escala dos espíritos, né? Torna-se mecanismo de punição para uns e de provas para outros. É preciso que haja escândalo? Não. Não há para o homem a obrigação de praticar o mal. Ninguém nasce com o destino de ser assassino ou de ser criminoso. Isso é utilização do nosso livre-arbítrio. O mal não provém de Deus. O mal é o homem que cria. Quando o mal for banido, todos serão ditosos por serem bons. É digno de pena aquele que provoca escândalo? Sim. Pela lei de causa e efeito, ele colherá aquilo que planta. Decifrando o enigma, cortar pés, cortar as mãos, é no sentido alegórico, ninguém vai fazer isso. Embora em algumas partes do planeta ainda se cortem as mãos dos ladrões. Se a moda pegasse, nós teríamos muitos manetas à nossa volta, senão nós mesmos. Seria um absurdo se tomado então ao pé da letra. Significa que cada um deve destruir em si toda a causa de escândalo, isto é, de mal. Por que Deus permite a existência do mal na Terra? É em respeito ao nosso livre-arbítrio. Nós somos criados livres, mas com responsabilidade. Então, nós que somos os que criamos a nossa própria desgraça, muitas vezes. O sofrimento resultante dos maus atos reconduzirá, entretanto, a criatura ao caminho do bem. É assim que do mal Deus tira o bem. O processo normal da evolução é através do amor. Por isso que pureza da alma significa amor, no seu sentido mais elevado. O sofrimento é apenas um recurso temporário decorrente do mau proceder do homem. Tudo que há então de mais valioso cresce no jardim do coração. Nós precisamos então cultivar este solo, esse terreno sagrado que está no imo da nossa alma. Não é o coração físico aqui, é o coração da nossa alma, do nosso espírito. Finalizando, trazemos aqui uma parte de uma mensagem do Espírito Emmanuel, intitulada Quando a Pureza Estiver Conosco. Diz ele então, fechando esta mensagem desse Espírito elevado: Bem-aventurados os puros de coração, conclamou o divino amigo. Sim, bem-aventurados os que esposam o bem para sempre, porque semelhantes trabalhadores da luz sabem converter a treva em claridade, os espinhos em flores, as pedras em pães e a própria derrota em vitória, criando invariavelmente o céu, onde se encontram e apagando os variados infernos que a miséria e a crueldade inflamam na terra para tormento da vida. Obrigado pela atenção, amigos e amigas.